Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você nesse vídeo sobre alguns passos que, se você não trouxer consciência, não trouxer mudança no seu casamento, pode acabar levando à separação. Eu sou a Kelly, sou mentora de mulheres, escritora, e eu passei pelo divórcio e passei por coisas que eu sei, hoje eu entendo como que eu cheguei até o divórcio. Só que graças a Deus eu tive a oportunidade de ter o meu casamento restaurado. E é sobre esses passos que eu quero compartilhar com você, que me levaram à separação e que eu não quero que você tenha que passar pelo que eu passei para poder acordar. Então, fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer diferença na sua vida. Se você ainda não está inscrita no canal, já se inscreva. Curta, porque aí esse vídeo, esse conteúdo vai chegar para um número maior de pessoas e eu tenho certeza que vai te abençoar e vai abençoar a quem chegar. E os passos que eu quero falar para você são de coisas que eu demorei muito tempo para entender, só que eu vi que aconteceu na minha vida e já vi acontecer na vida de muitas clientes minhas, só que infelizmente quando nós estamos passando, muitas das vezes a gente não consegue perceber. E a primeira coisa que eu quero falar com você, que eu vejo que atrapalha muito o casamento e que muitas das vezes pode sim levar a uma separação, é a zona de conforto. Como que a gente poderia descrever essa zona de conforto? Muitas das vezes o que te impede de viver um casamento extraordinário, de viver um casamento abençoado, é viver um casamento bom. Sim, é isso mesmo. Talvez você pode estar pensando assim, como assim, Kelly? Eu vivo um casamento bom, como que isso pode me levar ao divórcio? Porque às vezes um casamento onde parece que está tudo na calmaria, que não tem briga, mas também não tem amor, não tem discussão, mas também não tem sexo. Sabe aquele casamento morno que a pessoa não interage, não está um presente na vida do outro, não tem grandes problemas, mas também não tem grandes alegrias. E essa zona de conforto pode ser que mais cedo ou mais tarde acaba levando à separação, acaba levando à destruição. Então nós precisamos entender, à luz do que diz a palavra de Deus, que nós podemos sim viver um casamento feliz, viver um casamento abençoado, viver a abundância no nosso relacionamento conjugal. E ficar na zona de conforto, aquele casamento morno, onde não existe briga, como eu disse, mas também não existe carinho, não existe sexo, existe muito distanciamento, não tem intimidade sexual, o silêncio é algo que é muito comum entre o casal, pode ter certeza que isso é um sinal de alerta e você precisa olhar para esse casamento e ver o que precisa ser mudado. Então, a zona de conforto, muitas das vezes, é o que nos leva a uma separação. A zona de conforto de você, às vezes, não fazer o seu melhor, não entregar o seu melhor para o seu casamento, não se cuidar da maneira que você se cuidava quando você era solteira. Sim, às vezes a pessoa com tantas coisas para fazer e como já está casada, acaba se descuidando muito. Coloca aquela roupa velha, fica de pijama, não se arruma mais, porque acha que agora não precisa. Mas o casamento, ele precisa ser alimentado todos os dias. E você se cuidar, você fazer o seu melhor é algo muito importante. Você usar roupas bonitas, usar uma lingerie bonita. Uma vez eu ouvi de uma pessoa e achei muito interessante, quero compartilhar isso com você, uma pessoa que falou assim, mas eu uso assim mesmo, porque eu vou ficar só em casa. Mas olha só, é em casa que você tem que usar o seu melhor. Você vai usar uma lingerie bonita, por exemplo, não é na sua casa, é onde? É pra ir numa festa? Não, é ali na sua casa que você precisa tá perfumada, tá bonita, colocar uma roupa bonita, usar lingerie bonita, despertar o desejo no seu cônjuge. Então, investir no seu casamento da mesma maneira que você investia no tempo do namoro. Quantos casais que acabam se distanciando porque se beijam na testa? Gente, não há nada pior que isso. É sinal de respeito? É, mas beijar seu cônjuge, você precisa beijar na boca. Alimentar isso todos os dias é muito importante. Então, essa zona de conforto, de achar que tá tudo bem, aquele relacionamento morno, que cada um dorme num horário, que cada um gosta de fazer uma coisa, um tá assistindo televisão na sala, o outro tá assistindo televisão no quarto, tá os dois juntos, mas cada um mexendo no celular, não namora pra dormir, não se prepara para dormir, pode ter certeza que esse é um sinal de alerta. Então, a zona de conforto é algo que, se você não estiver atenta, isso pode sim levar ao divórcio. Então, esse é o primeiro ponto e um ponto de extrema atenção. O segundo ponto que eu quero falar com você, e foi algo que
prejudicou muito o meu casamento, até que, como eu falei para vocês, acabamos chegando ao divórcio, mas graças a Deus e a minha busca por transformação, nós tivemos o nosso casamento restaurado, e hoje a minha missão é ajudar mulheres a restaurarem, a transformarem os seus casamentos. Uma coisa que é muito importante, que pode sim também levar ao divórcio, é quando você prioriza a sua família de origem. Na Bíblia diz, né, deixar pai e mãe e se tornará uma só carne com o seu cônjuge, tornará uma só carne com a sua esposa. O deixar, gente, significa não apenas o deixar físico, mas principalmente o deixar emocional. Quantas vezes que a pessoa se casa, mas ela está totalmente presa à sua família de origem. Tudo que acontece na sua casa acaba contando para a mãe, contando para o pai, expondo às vezes a sua intimidade, os desafios que você está vivendo e trazendo eles a todo momento ali para dentro de casa. Quando eu falo trazer, não é no sentido presencial não, mas no sentido emocional. Quando nós nos casamos, cada um dos cônjuges traz consigo as suas histórias, as suas crenças familiares, e acaba isso de maneira muito forte refletindo no seu relacionamento conjugal. Sabe aquelas coisas que às vezes você veio trouxe da sua família de origem, que para você aquilo é uma verdade absoluta, mas para o seu cônjuge é totalmente diferente. Por exemplo, o lugar onde deixar a toalha, a maneira de apertar a pasta de dente, a tampa do vaso se vai ficar fechada, se vai ficar aberta, e outras coisas simples. Só que aqui o que eu quero trazer para vocês não tem certo e não tem errado. Vocês precisam sim zerar, ressignificar essas coisas e decidirem escrever uma nova história, a história da família de vocês, e entender também que a prioridade agora em todas as coisas precisa ser vocês, você, seu cônjuge e os filhos de vocês, e não mais a família de origem. E quando eu falo para vocês de coisas que eu aprendi na prática, eu me lembro que a primeira briga séria que eu e meu esposo tivemos foi porque era véspera de Natal e eu queria passar o Natal com a minha família de origem e ele queria passar com a família de origem dele. E nós tivemos muitos desentendimentos por causa disso, porque eu estava muito presa ainda na minha família de origem e ele também na família dele. Então hoje, quando nós conseguimos mudar, quando nós conseguimos entender à luz da palavra qual é o projeto de Deus e que a nossa família sou eu, ele e os nossos filhos, nós entendemos que nós temos sim que honrar os nossos pais, nós somos muito próximos dos nossos pais, mas não é mais o mais importante. O mais importante precisa ser a nossa nova família. E quantos casais eu vejo tendo brigas muito grandes justamente por isso, por querer passar tempo demais com a família de origem, por querer às vezes fazer demais pela família de origem e até priorizar a família de origem em detrimento da nova família que foi constituída. Então esse é um ponto muito importante. À luz da palavra, a prioridade precisa ser a sua família constituída agora, você, seu cônjuge e seus filhos. Outro passo que eu vejo que leva muitas pessoas ao divórcio e que isso atrapalhou muito também o meu casamento é o fato de focar no negativo. Pessoas que reclamam muito. A palavra reclamar, se você for prestar atenção na maneira que ela é escrita, reclamar significa o quê? Eu estou clamando mais de uma vez, eu estou clamando que aquilo aconteça de novo. E isso é tão forte porque você pode ter certeza, aquilo que você reclama cotidianamente do seu cônjuge, isso não tem poder de transformá-lo. O poder, gente, está no elogio, só que muitas vezes a gente não entende isso. Cada vez que você foca no que é negativo, você começa já a ter sua mente treinada para procurar outras coisas que te incomodam. E aí, sabe aquele relacionamento quando tudo que o outro faz acaba te irritando? Isso é muito ruim e isso a longo prazo é muito desgastante e leva assim ao divórcio, porque tudo acaba sendo motivo. Então, o que eu quero falar para você especificamente sobre isso? Começa a focar no positivo, tenta trazer à memória as coisas que te dão esperança. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Tenta trazer à memória quais são as qualidades do seu cônjuge que fizeram com que você admirasse ele, que fizeram com que você se apaixonasse por ele, e tenta ressignificar, entendendo que as coisas que ele faz, as crenças dele, o comportamento dele, você não precisa rotular acreditando que a maneira dele está errada e a sua certa, porque talvez para
para ele a sua maneira que é errada. E a maneira que ele aprendeu lá da família de origem dele é que era correta. E por isso a importância de vocês decidirem construir uma nova história. Só que independente de qualquer coisa, para de reclamar. Eu já fiz outro vídeo um dia falando sobre isso, que é algo que fala muito ao meu coração, aquele versículo que diz que é melhor morar em uma casa com goteira do que viver com uma mulher rixosa. Uma mulher rixosa, reclamona, briguenta. Gente, é insuportável viver assim. Então seja uma pessoa grata. A gratidão tem poder de tirar o seu foco daquilo que falta, daquilo que te incomoda e direcionar o seu olhar, o seu foco para as bênçãos diárias. Então começa a olhar o seu cônjuge dessa maneira. Uma coisa que eu aprendi, trouxe muita transformação para minha vida quando eu aprendi a orar dessa maneira, quando eu passei pela separação e eu passei a orar pedindo a Deus que o meu esposo pudesse me ver da maneira como Jesus me via e que eu pudesse também enxergá-lo da maneira como Jesus o via. Porque se a gente tiver essa perspectiva, você para de colocar e procurar apenas defeito, apenas limitações no outro, porque nós também temos muitas coisas para mudar. Então esse é um ponto muito importante. Para de reclamar, começa a focar no positivo. Tenta ressignificar, comece a questionar que talvez a sua maneira também não é a maneira correta e nem a maneira dele é a maneira correta. Vocês precisam sim entrar num acordo e construir uma nova história e que o mais importante agora é a família de vocês, é o núcleo familiar de vocês. E o último ponto que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo, que também foi algo que prejudicou muito o meu relacionamento e por isso eu quero falar para você, para que você não tenha que passar pelo que eu passei. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, curte aqui, compartilha, comenta o que você achou, isso é muito importante para mim, para que eu continue aqui gerando conteúdo. Coloque também sugestão de temas que você gostaria de ver por aqui, porque eu tô abrindo meu coração para você de coisas que eu vivi, que eu espero do fundo do meu coração que através disso possa trazer também transformação para sua vida. E o último ponto que é muito, muito importante, como eu falei, foi algo que me prejudicou muito, brigar com o cônjuge por causa dos filhos. Gente, eu vejo muitos casais tendo grandes desafios por causa disso. A mulher que desautoriza o marido na frente dos filhos. Isso para ele acaba sendo uma falta de respeito e uma afronta, e ele acaba se sentindo muito pequeno. Então, assim, nunca fique contra o seu marido em favor do seu filho. E se de qualquer maneira você acha que o seu marido, na forma de corrigir, ele se excedeu, que a maneira que ele fez não foi correta, não faça isso na frente do filho. A hora que vocês dois estiverem sozinhos, você chega e com a palavra certa, no tom de voz correto, você fala para ele. E o mais importante, no relacionamento conjugal, até para que os filhos possam ver essa figura em vocês e tenham respeito por vocês, eles precisam ver que entre vocês existe acordo. Então, mesmo que você não concorde com algo que o seu marido faça ou fale isso com ele, longe dos filhos, mas que depois vocês possam estar em acordo na frente dos filhos, tá bom? Espero que esse conteúdo te abençoe e faça a diferença na sua vida. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Toda quinta-feira tá tendo um vídeo novo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe.